A Saneouro, concessionária de tratamento de água e esgoto de Ouro Preto, entrou em atividade na cidade no dia 1º de janeiro. No dia 1º de julho, completou 180 dias de trabalhos em Ouro Preto e distritos. Nós conversamos com Elisa Ribeiro, superintendente da Saneouro na cidade. Ela conta detalhes das ações desses 180 dias que você pode assistir na íntegra aqui ou abaixo dessa postagem, os assuntos separadamente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. A Saneouro está chegando aí no dia 1º de julho, nos seus 180 dias de operação, e eu gostaria de fazer um apanhado do que a gente já realizou nesses 180 dias e um pouquinho da projeção do que a gente vai fazer para o resto do ano e nesse futuro. Bom, logo de início das operações, né, como já foi falado, nós contratamos um serviço e uma consultoria para fazer todo o mapeamento das redes daqui de Ouro Preto, não só da sede como dos distritos. E para que isso? Para os nossos projetos terem consistência. O SEMAI tinha alguma coisa de mapeamento de rede aqui da sede, mas não tinha dos distritos. E para que serve isso? Serve para o nosso planejamento de substituição de redes, para fazer os cálculos se a produção de água está sendo suficiente, como está sendo o abastecimento dos diversos bairros, porque Ouro Preto e os distritos, como se sabe, existe a questão das manobras. É uma meta da Saneouro tirar essas manobras e botar mais água disponível no sistema. E aí, nesse sentido, algumas ações em cima desses estudos já foram tomadas, né? Por exemplo, a gente fez um reforço e ampliação do sistema ali de abastecimento da Caixa 3, que é um reservatório que abastece a área do São Cristóvão, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Alvorada, São Francisco, parte do centro histórico. Ali, para esse reservatório, existia um poço jorrante que a gente instalou uma bomba. A capacidade de produção desse poço, que antes era de 1,4 litros por segundo, passou para 14 litros por segundo. Então já tem aí quase 10 vezes mais disponibilidade de água nesse sistema do reservatório da Caixa 3. Paralelo a isso, nós já fizemos, embora a parte de esgotamento sanitário, as grandes intervenções no nosso projeto começam a partir do ano que vem. Já esse ano e nesses 6 meses nós já tivemos intervenções importantes em termos de rede para coleta de esgoto, principalmente nos distritos, né? Por exemplo, para Amarantina, nós substituímos 34 metros de rede de um esgoto que estava obstruído, de uma manilha antiga, por PVC ocre. Foi substituída também rede de esgoto na rua Rio de Janeiro, em Santo Antônio do Leite. Ali foi uma substituição de 70 metros de rede. Fizemos um remanejamento de esgoto na MG 440 na rodovia, num trecho que liga Cachoeira do Campo a Santo Antônio do Leite. E essa rede foi uma rede muito importante para essa readequação, porque foram 160 metros, era uma rede muito antiga, com muitos vazamentos, com um material que já estava bem deteriorado. Com relação à água, nós fizemos uma substituição de rede de abastecimento que vai para o Padre Faria. Foi uma substituição de 150 metros de rede de água, que trocamos uma rede de ferro fundido de 25 milímetros por uma rede de PVC de 60 milímetros, ou então a disponibilidade de água para essa região aumentou e beneficiou diretamente 300 ligações residenciais. Nós estamos finalizando um remanejamento de 500 metros de rede da adutora que sai do Itacolomi e vai para o Santa Cruz. São 500 metros de substituição de rede. Essas redes hoje, elas estão escoradas nas encostas, elas passam por baixo
de algumas residências, e nós estamos finalizando essa substituição de rede para poder fazer a entrega definitiva para a cidade. Com relação à produção de água, o que já foi feito? A gente está entrando numa época de poucas chuvas, né, nessa época de seca aqui no município. E o que acontece? As águas dos mananciais, dos rios que fazem o abastecimento aqui começam a diminuir de volume. Para melhorar esse abastecimento, primeiro sistema que a gente mexeu bem, fizemos o alteamento da barragem da captação do funil. O sistema funil é um sistema que abastece Cachoeira do Campo, Glaura, Amarantina, chegando até Maracujá. Também é o sistema que vai para a região do Parque da Lagoa e para o alto ali, para cima da ETA Vila Alegre. Então é um sistema que é muito complexo e muito grande. Para manter essa vazão, nós realizamos um alteamento, trocamos algumas válvulas, e agora, nesse próximo mês de julho, a gente já começa, aí eu estou falando um pouquinho do que a gente já fez e do que já na sequência para garantir esse abastecimento. Está chegando uma empresa especializada em substituições e trabalhos hidromecânicos, então a gente começa a substituir as válvulas da captação do funil, da ETA do Botânico e da ETA Itacolomi. Essa substituição de válvulas é muito importante para a gente ter um melhor controle da entrada de água, da limpeza dessas captações, porque, voltando no funil agora, o tipo de areia do solo do rio é uma areia muito densa, ela condensa, ela entra nos nossos tanques, então a gente precisa fazer essa lavagem periodicamente. Então toda essa instalação de válvulas ajuda nessa mecanização dessa produção. Para a ETA do funil também, a gente fez agora recente um detalhamento da topografia da adutora. A gente aproveitou, abriu a adutora, limpou a adutora e aproveitou esse serviço para fazer uma topografia detalhada de trecho por trecho da adutora, para ver que alternativas e que intervenções nós vamos fazer nessa adutora, porque a gente já tinha percebido que ela tem alguns lugares que ela sobe e depois desce, então o desnível não está muito bom, então a gente vai ter que fazer obra ali também. Tudo isso para garantir que a vazão da captação não caia e a questão do desabastecimento nos bairros abastecidos pelo sistema funil não seja comprometida. É do nosso planejamento para a Cachoeira do Campo a perfuração de um poço próximo ao sistema da captação do Vila Alegre. Esse poço, a gente, pelos estudos, nós contratamos também uma empresa especializada em poços, e essa empresa estudou diversos pontos do município para perfuração de poços. Desses pontos é ali em Cachoeira do Campo, próximo à ETA Vila Alegre. E qual é a nossa ideia? Com essa captação por poço próximo do Vila Alegre, a gente consiga melhorar o abastecimento para uma área da Cachoeira do Campo que não fique mais tão dependente do sistema funil, e o sistema funil ficar voltado para uma determinada região e mudar essa captação e esse fornecimento com a água do poço. A previsão desse poço é uma capacidade de 33 litros por segundo no sistema, então é um volume de água significativo e que muda muito o perfil da disponibilidade para o distrito. Ainda com relação aos poços, o poço de Antônio Pereira é o primeiro que vai ser perfurado, ele já está, a empresa que vai perfurar já está contratada. Nós estamos só esperando a licença de perfuração ser expedida pelo IGAM, todo o processo já está em andamento, então só falta, assim que sair a licença de perfuração, o perfurador pode começar no dia seguinte essa perfuração.
Na sequência disso, nós temos programados poços para o salto. Salto, até quando nós comentamos a questão de perfuração de poço em salto, foi questionado, salto tem muita água, por que o poço, por que não? O que acontece? Uma operação de poço é uma operação muito segura, e a água de um poço ela é permanente, e a qualidade dela é permanente no decorrer de todo o ano. Então, no salto, por exemplo, quando é época de chuva, a qualidade dessa água fica muito comprometida por questões de turbidez, por questões até do próprio fluxo de água, porque com as chuvas vem folhagens, vem própria terra, então a turbidez fica comprometida. A partir do momento que existe um poço, você tem uma produção controlada, com desinfecção, então você tem a garantia de uma água de qualidade o ano inteiro para a população. Então é esse o motivo da perfuração de poço. E não sofremos as intempéries de épocas de seca e épocas de chuva. Uma questão muito importante para a gente falar também é a questão da cloração e da desinfecção da água e da questão da qualidade da água. A cloração é muito importante para a desinfecção da água e é determinada por lei. Daqui até o fim do ano, o nosso objetivo é instalar 130 cloradores em todo o sistema, em todo o município, tanto sede como distritos. 25 desses cloradores já estão concluídos, 32 estão em andamento e aí até o fim do ano são mais 73. Nesse sentido, eu faço um apelo muito grande à população que não desconectem esses cloradores, não cortem as tubulações, porque isso influencia muito a qualidade da água fornecida. E é determinação legislativa e de toda a questão de qualidade e determinação do Ministério da Saúde a questão da cloração na água. Alguns desafios e alguns probleminhas que nós estamos enfrentando. Essa questão do vandalismo, né, de pessoas cortando as tubulações de cloro, isso é um problema muito complicado. As questões, a gente está com um problema agora em época de pandemia e Covid, que o nosso foco é o abastecimento de água. A gente está enfrentando um problema extra com as obras da prefeitura e aqui deixando bem claro, nós achamos que essas obras são muito importantes para a cidade, são necessárias, essa questão do asfaltamento, dos acessos para os distritos, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem esse volume de obras dessa forma, a gente tem alguns outros problemas na adequação dos calçamentos e tal. Nossas redes de água e esgoto estão sendo rompidas. Então, além do nosso atendimento normal, nossas equipes estão dando atenção também para esses rompimentos de adutoras e tubulação e principalmente adutoras de água. A região do Catete, Santo Antônio do Leite, está sofrendo muito com isso, porque a gente arruma uma tubulação, na sequência a obra da prefeitura vem e arrebenta tudo de novo, então está sendo quase um trabalho de refazer o mesmo trabalho no mesmo lugar várias vezes, e aí a população que acaba sofrendo por isso, por causa desse desabastecimento. Esse fim de semana foi um exemplo que aconteceu, e hoje novamente a tubulação hoje de manhã já avisaram para a gente que a tubulação ali para o Catete já foi rompida de novo, então essa questão desses rompimentos está bem complicada. Isso aí, e complementando a isso, o sistema que a gente recebeu é antigo e precário. Infelizmente, em 6 meses a gente não consegue substituir tudo e trocar tudo. Essa troca é gradativa e vai sendo feita gradativamente. E uma outra questão, aí a gente está em época de pandemia, as pessoas estão em casa. O consumo, a gente, embora não tenha medição ainda, a gente notou que o consumo
aumentou. Então, mesmo com toda a campanha que a gente faz de consumo consciente, para as pessoas usarem a água basicamente para higiene pessoal e alimentação, a gente notou que sim, existe um consumo maior e em alguns casos sim, existe ainda um consumo não consciente, da gente perceber que existem pessoas que ainda não receberam água nessas questões de manobra, o dia que vai para um lado, o dia que vai para o outro, e as pessoas, principalmente das partes baixas da cidade, estarem lavando o carro, estarem lavando calçada. Então esse é um outro apelo que nós fazemos do consumo consciente e da solidariedade com o seu vizinho. Recebeu água? Use conscientemente, porque até a água chegar nas partes altas da cidade demora um tempo maior. Então, o uso consciente para a gente é muito importante, é uma questão de solidariedade. Nessa época de pandemia, uma questão muito importante. Nós vamos começar agora. Aí agora uma outra questão para a projeção de futuro. Nós vamos começar agora a questão do cadastramento das residências. Esse cadastramento, a gente, na verdade, já começou um cadastramento de logradouros, números e lote e quadras, e a gente entra na sequência com as entrevistas. Salientando que as nossas equipes, elas estão orientadas e treinadas para cumprirem todos os protocolos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, no que diz respeito à proteção, a distanciamento e a procedimentos para essa entrevista. Por que isso é importante? Quando nós assumimos, nós recebemos o cadastro do SEMAI. E nas nossas verificações foram constatadas várias incongruências. Por exemplo, falta de telefone, cadastros duplicados, triplicados. Tivemos clientes recebendo mais de uma conta. E mesmo o cadastro SEMAI não indica para a gente quantas pessoas moram nessa região. Nós temos a ligação, mas nós não temos dizendo, nessa casa moram 3 pessoas, 4 pessoas. E por que é isso importante? Isso é muito importante para o cálculo de água a ser fornecida que a gente precisa ter para o município. Então, nossos cadastradores, eles vão estar passando de casa em casa com um questionário, principalmente recolhendo as documentações necessárias, como um cadastro de CEMIG, um cadastro de prefeitura, então RG, CPF, cópia do IPTU, para locatário a cópia do contrato, ou para morador a cópia da certidão de matrícula. Lembrando que sempre a questão da confidencialidade da informação é muito importante, e a Saneoro adota isso como premissa. Então, toda a documentação do morador, do nosso cliente que vier para a Saneoro, ela fica guardada conosco numa base de dados segura. Então, não existe a questão de está passando meus dados, não está passando meus dados. Os dados são exclusivamente para a Saneoro. Esses cadastradores, eles vão estar entrevistando as pessoas com toda essa orientação de distância e de procedimento. Nós iremos começar esse cadastramento até por um compromisso nosso. A gente teve uma reunião com o pessoal do Parque da Lagoa, porque lá é uma região que a gente hoje tem problema de falta d'água. No nosso cadastro, hoje nós temos apenas 30 moradores cadastrados. Cachoeira do Campo. Sabendo que lá existem mais de 100 residências, então até o cálculo da água disponível que tem que ir para o bairro está comprometido com essas informações. Então a gente precisa saber exatamente quantas residências, quantos moradores, para esse cálculo estar correto. E além de Cachoeira do Campo, Parque da Lagoa, na sequência vem Vila dos Engenheiros e Vila Itacolomi. Nossos funcionários todos são identificados com uniforme, crachá e logo da empresa, né? Então eles recebem treinamento, eles são identificados
e eles estão sim autorizados. Um pouco antes dessas equipes irem para campo, nós estaremos passando com carro de som avisando, olha, nos próximos dias as equipes estarão nessa região fazendo o cadastramento, então para todos estarem cientes que são equipes nossas mesmo trabalhando. E eu peço a colaboração de todos, porque só com essa informação precisa a gente pode afinar o nosso serviço e entregar um serviço à altura e com qualidade que a população merece. Jornalvozativa.com. Dever de informar.